boa tarde para todos. Começa agora. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. O programa de hoje traz o maior festival de animação da América Latina, o Animamundi. Tem também música, artes plásticas, circo e a dica cultural da semana. Veja aí o que a gente preparou para você. Animamundi, o maior festival de filmes de animação da América Latina, traz curtas inéditos de renomados diretores de animação do país. Delson Show utiliza as mais variadas técnicas de pintura e fotografia para fazer suas obras. O duo Soulcast se une ao aclamado pianista Benjamin Taub, que o resultado é o CD Sons da Sobrevivência. Conheça a história de Mestre Duda, um sapateiro pernambucano que faz verdadeiras obras de arte. Fazer do circo uma ferramenta para a inclusão social. Esta é a proposta da companhia Circo no Ato. A história do filme de animação começou com os primeiros momentos do cinema mudo e continua até hoje. Olha, Gustavo, o que não faltam são apaixonados pela técnica. Só este ano foram mais de 1.500 filmes inscritos do Animamundi, o maior festival de animação da América Latina. E o festival, que teve abertura no Rio de Janeiro, começou ontem aqui em São Paulo e segue até quarta-feira, dia 22. Este ano o evento traz curtas inéditos de renomados diretores de animação do país. O Para Todos aproveitou a ocasião para conversar com alguns dos participantes deste ano. É uma situação com galinhas hipnotizadas com giz, né? Você pega uma galinha ali, puxa uma risca de giz, ela fica travada ali no chão, hipnotizada, é uma forma de falar. Foi uma boa forma da gente fazer um exercício de misturar imagens reais, então tem realmente cenas com galinhas na Avenida Paulista. No trabalho de César, que concorre ao Animamundi deste ano, e nos anteriores, como Curta Tempestade, a técnica comum é a do stop motion. Ele tem uma relação à animação stop motion que é uma noção clara do que é fazer um filme real ali. Eu acho que todo mundo já teve contato com massinha na infância, sabe o que é um boneco. A técnica do stop motion demanda um trabalho minucioso. Primeiro é feita uma modelagem em massinha. Depois, o molde de gesso. Do molde, sai uma luva de borracha látex, preenchida com silicone. Para o Mar da Tempestade, a gente construiu uns tubos com celofane e eles ficavam girando quadro a quadro e dava o movimento das ondas. E acho que esse foi o barato do filme. No estúdio da Koala Filmes dá para ver personagens de um outro curta feito por César, Dossiê Rebordosa, que venceu 4 prêmios no Animamundi em 2008. Aqui, até o cartunista Angeli ganhou uma versão em massinha. Eu lia muito Chiclete com Banana, que é a revista do Angeli. Não é à toa que eu acabei fazendo o Dossiê Rebordosa, que é um curta que investiga a morte de uma personagem. Meu bem, depois das 5 da manhã, eu faço qualquer coisa. Eu faço coisas que até Deus duvida. O Angeli matou a Rebordosa nos quadrinhos da Folha, não falou pra ninguém, ele foi ali assassinando ela diariamente, né? E parou de desenhar. Porra, mas será que essa mulher não vai embora, né? Entrou na minha casa, deitou na minha cama, bebeu na minha bebida e não vai embora, né? Agora a gente tá começando a produzir uma série que chama Angeli The Killer, que é meio um desdobramento do curta, né? A gente está entrando em pré-produção. Outro curta que também está na programação do Animamundi deste ano é A Ciência do Bem e do Mal, inspirado no conto Adão e Eva, de Machado de Assis. Em primeiro lugar, não foi Deus que criou o mundo. Foi o diabo. Assim que o tinhoso criou as trevas, Deus criou a luz. E assim se fez o primeiro dia. Se passa nessas duas esferas, a mesa de jantar, depois ela mergulha no conto em si, já numa outra linguagem, teatro de sombras, né? Tudo em 2D, né? O que deseja, Senhor? E ainda tem uma terceira linguagem, que é no finalzinho, quando a gente sai do conto e ainda vê Machado de Assis terminando de escrever esse conto na casa dele e pedindo mais um pedaço de torta. Carolina, tem mais dessa torta de maçã? O primeiro curta animado feito no Brasil é de 1917 e fazia uma sátira ao imperador Guilherme II da Alemanha. Já o primeiro longa animado nacional é Sinfonia Amazônica, feito na década de 50. Mas o crescimento da animação brasileira é recente. Em 2013, Uma História de Amor e Fúria, de Luiz Bolognese, venceu o festival mais tradicional do gênero, o de Annecy, na França. Bem-vindo ao Rio de Janeiro.
Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. No ano seguinte, O Menino e o Mundo, de Ale Abreu, também levou o prêmio principal. Neste ano, foi a vez de Guida, curta de Rosana Urbis, ganhar 2 prêmios em Annecy. Festivais como o Animamundi, editais de leis de incentivo e a lei que determina cotas para a exibição de conteúdo audiovisual nacional na TV paga são alguns dos fatores que possibilitaram esse aumento. A produção de animação nacional e internacional aumentou também porque houve uma democratização dos meios de produção. Por exemplo, a animação desenhada só podia ser feita com uma película, com uma mesa de luz. Hoje você faz no computador. E o software você adquire de qualquer forma. Os recursos de produção, animação, ficaram mais viáveis, né? As técnicas ficaram mais possíveis. Eu acho que é um mercado que tende a crescer, tende a virar indústria. No Animamundi também são exibidas animações feitas para videoclipes, um formato que permite a experimentação. Eu vou amar, vou amar você, quem ama que vive bem, ninguém vive sem amar. Eu vou amar. A história real, digamos assim, acontece no 2D tradicional. Eu até fiz em preto e branco para dar um caráter mais assim, a vida cotidiana do cara era meio sem graça e tal. E aí quando ele sonha, aí vem cor, vem coisa nova. Aí toda vez que ele tem esse sonho, mesmo que seja um sonho acordado, vem uma técnica nova de animação. Existe mais espaço para experimentação, né? E por ser curto, eu acho bom. Porque ele tem o tempo perfeito para ser bom e terminar, ou para ser ruim e acabar logo também. Eu vou amar você aqui, quem ama que vive bem, ninguém vive sem amar. Eu vou amar. As cores de Alagoas e seus folguedos são fontes de inspiração para Delson Shoa. Ele utiliza as mais variadas técnicas de pintura e fotografia para fazer suas obras. Nós conversamos com o artista. Logo ao chegar, nossa primeira sensação é de surpresa. Que lugar é esse? Um sítio? Um ateliê? Uma casa de arte? Difícil definir. Mas uma coisa é fácil de constatar. A natureza exuberante está por todo lugar. As obras enormes e coloridas contrastam com o verde dominante. Esse é o ambiente criativo de Delson Shoa, artista alagoano considerado um dos maiores nomes da pintura da geração dos anos 80. Sua obra, rica em cor, luz e brilho, é uma referência direta à terra natal. Eu moro no Nordeste do Brasil, no cinto luminoso do planeta. E numa região em questão, Alagoas, Maceió, onde os festejos, as manifestações folclóricas são extremamente coloridas e luminosas. Delson está sempre pesquisando novos materiais e formas inovadoras de produzir arte. Tem pintura que possui 2 camadas de pele, o que permite uma imersão na obra. Essa reproduz o pericárdio, a membrana que envolve o coração. Em perfeita harmonia com o verde e com seus cachorros labradores, ele se diz inspirado pelo ambiente natural. Não trabalha com regras. A ideia é viver em permanente estado de arte, diz ele. Para avançar, é necessário que você tenha uma herança, uma tradição e o resto é experimentalismo. Então, eu vivo experimentando. À medida que eu experimento, eu vou descobrindo situações novas para tratar a minha pintura. Delson não gosta de ser reconhecido como um artista diferenciado, mas convenhamos, muito do que ele faz pode ser visto dessa forma. É o caso desta instalação aqui, que foi toda confeccionada com sombrinhas chinesas que ele costuma adquirir, ou na 25 de março, em São Paulo, ou na Saara, no Rio de Janeiro, e até mesmo na Feira de Caruaru, em Pernambuco. Para Delson, isso aqui não é uma escultura, é uma pintura-objeto. Delson tem obras em museus de várias partes do mundo. Já expôs na Itália, no Egito, em Cuba e na 24ª Bienal de São Paulo em 1998.
Mergulhar no simbolismo e na plástica da obra do artista é fazer um passeio pela genialidade desse mago da pintura. Eu sou pintor, eu gosto de pintar, eu acho fácil pintar. Daqui a pouco nós vamos até Petrolina, em Pernambuco, conhecer um sapateiro pra lá de especial. E você vai ver também o circo como ferramenta de inclusão social. Fique com a gente. Eu sou Walter Portela, ator. E o Para Todos, que é esse programa, volta já. Eu sou Simone Sou. Eu sou Benjamin Taubik. Eu sou Guilherme Castrupe. Estamos no Para Todos. Chegou a hora da dica cultural da semana. Nelson, boa tarde. O que você traz pra gente hoje? Boa tarde, Ana. Boa tarde, Boa Gustavo. tarde. Já está acontecendo e vai até o dia 25 de julho a edição 2015 do Festival de Inverno de Garanhuns, em Pernambuco. O festival existe desde 1991, é muito tradicional, né? E esse ano ele terá mais de 400 atrações culturais, que vão grandes nomes da música, atrações teatrais, cinema, circo, gastronomia, exposições, artesanato e muito mais. Bom, e qual é a grande homenageada desse ano? Gustavo, a homenageada desse ano é a escritora pernambucana e que também é natural de Garanhuns, Luzilá Gonçalves Ferreira. Defensora de uma literatura feminina, ela publicou mais de 30 livros, entre contos, romances, ensaios, poesias e biografias. Ela já participou de edições anteriores do festival, dando oficinas de literatura. E esse ano terá uma programação especial só para ela. Bom, e quem quiser saber da programação, como faz? Então, como falei, o festival vai até o dia 25 de julho e a programação completa você vê no site aí na tela. Bom, Nelson, mudando um pouquinho de assunto, além do festival, você traz uma matéria sobre um trio de música bem peculiar, né? Conta mais um pouquinho pra gente. Exatamente, Gustavo. O trio foi formado a partir de um duo de percussionistas, que é o Guilherme Castrupe e Simone Sou. Eles têm um trabalho bem interessante de experimentação rítmica e no uso de objetos como panelas e tampas de fogão para fazer percussão. Aí eles se juntaram com o aclamado pianista Benjamin Taubik e o resultado é o CD Sons de Sobrevivência, que foi lançado em maio desse ano e no repertório muita improvisação a partir de sons e ritmos brasileiros. Tá certo, Nelson. Muito obrigado pelas suas dicas. Então, vamos assistir a reportagem do Nelson. A gente é meio caçador de sons. Exatamente. Tem uma antropofagia, né? A gente vai engolindo. Transformando, né? Hoje em dia se transforma tudo. Eu acho que é a música que alimenta a gente vem de um lugar que é o que nos faz olhar para a vida que a gente tem cotidiana de uma outra perspectiva e que nos possibilita encarar os desafios da vida talvez de uma maneira mais inteligente ou mais criativa. Simone Sou e Guilherme Castrup formam o duo Soulcast desde 2005. Nós tocamos juntos com Chico César numa turnê muito bacana de 2 meses, né, Europa e Estados Unidos. Então, e a gente teve um grande encontro percussivo, né, os dois percussionistas tocando com o Chico. Então a gente desenvolveu essa parceria sem querer. A gente montou um espetáculo inteiro e aí começamos a criar o repertório para isso. E aí nasceu essa parceria que a gente depois nomeou como Soulcast. O nome veio depois, né? O Soulcast, que é a junção dos nossos 2 nomes. E começamos a seguir um pouco com esse show, fazendo em alguns lugares. Benjamin Taubik é pianista e produtor de grande destaque na música popular brasileira. Já gravou com artistas como Hermeto Pascoal e é o fundador da Casa do Núcleo, um centro cultural dedicado à música criativa do mundo. Até que a gente foi fazer o Sesc Instrumental e convidamos o Benjamin, né? Inicialmente era um convite para uma participação especial, mas a coisa teve uma liga tão forte que aí do duo viramos esse trio. Improvisos com ritmos e melodias brasileiras dão um tom do disco Sons de Sobrevivência, que revela também o trabalho de pesquisa do trio nas raízes da música regional. A gente pesquisa muito, a gente grava muito, a gente vivencia muitas coisas, né, de congados, banda de pífano. Então a gente gosta do contraste, né, do que é o que a gente vive.
mas também tem a música urbana, que é essa mistura caótica de um monte de coisas. Da instrumentação é mais tradicional, as instrumentações do uso de tecnologia e de outros recursos, de coisas que não são necessariamente instrumentos e latas e tampas de fogão. Então é uma mistura tanto de gêneros quanto de uso da música bem ampla, assim. E o segredo de uma boa improvisação na música? O trio nos deu a dica. Às vezes, né, com essa palavra improviso, você tem uma sensação de que é tudo livre e solto, quando na verdade não é. A gente cria estruturas sobre a qual a gente passeia. Então a gente tem liberdade dentro de uma estrutura onde a gente anda. Como diz o Wisnik, a liberdade é bonita, mas não é infinita. Às vezes eles estão tocando a 1000 e eu falo, posso sair tocando, mas se eu tocar qualquer coisa, pronto, vai perder a graça não tem que tocar. Isso, já foi. Se eu espero o momento da música vir, ela vem. E quando ela vem, fica tudo interessante. Antes de tocar o instrumento, você tem essa inspiração, o silêncio, né? Então, a conversa, o caminho. Eu acho que isso tudo, você tendo esse princípio, o caminho é certo. A conversa vai vir, né? Tem que ser divertido, né? Você tem que olhar para as pessoas, elas têm que estar sorrindo. Agora nós vamos até Petrolina, em Pernambuco, conhecer a história do sapateiro pra lá de especial. Mestre Duda não imaginou que, ao exercer o ofício de sapateiro, se tornaria uma referência em peças bordadas em couro. A reportagem é da TV Caatinga. É impossível não voltar os olhos para esse ateliê ao passar pelo centro de Petrolina, no sertão pernambucano. O barulho da máquina de costura e as peças bordadas, combinados com essa decoração original, chamam a atenção de quem transita pela rua. O responsável por toda essa criatividade é esse senhor. O sapateiro José Alves Cordeiro, o mestre Duda, é natural de Custódia, em Pernambuco. Ainda menino, ele foi morar em Salgueiro, também no sertão pernambucano. E para incentivar os estudos da esposa, veio morar na desenvolvida Petrolina, onde está até hoje criando suas peças em couro. Mestre Duda, como foi que o senhor começou a trabalhar com o couro? O começo é porque eu ainda muito jovem, 14 anos, o estudo não entrou na cabeça, né? Aí eu pedi à minha mãe para me profissionalizar. Eu, como o meu avô em Custódia, Antônio Cordeiro dos Santos, já era sapateiro das épocas passadas, os filhos que eram meus primos, Duca, Odares, Zaurinha, sabe? Todos sapateiros. E então comecei na arte cedo. Em 54 eu já comecei. Seu José começou com calçados, mas a vocação permitia que ele fizesse muito mais. Hoje, o mestre Duda produz bolsas, chapéus e cintos como esse aí que ele está usando. Suas criações são em couro e a inspiração é na história do cangaço. Esses calçados, por exemplo, são réplicas de peças usadas por Lampião e Maria Bonita. Eu me inspiro em Lampião, porque Lampião era um vaqueiro, né? Chapéu de couro, né? Roupa até de couro, uma percata de couro. Então, o que me inspira mais no sertão é esse tipo de coisa. Eu sou o vaqueiro, aí. Tem um chapéu de couro, tem o bornal, né? O sertão tem muita coisa a oferecer e bom. Além do amor pela sapataria, o mestre Duda tem outras paixões. Colecionar objetos e fotografias antigas é uma delas. A outra é a música, também presente na decoração de seu ateliê através desses objetos. Apaixonado também pela arte, mestre Duda é um típico sertanejo que não se afasta de suas raízes, sempre presentes em suas criações. Fazer do circo uma ferramenta para a inclusão social. Esta é a proposta da companhia Circo no Ato. Pois é, o grupo é um coletivo de 13 artistas com as mais diversas formações. Nós acompanhamos uma apresentação da companhia aqui em São Paulo. Um espetáculo diferente. Aqui, o circo não tem animais, não tem mágico, nem lona. O nosso primeiro espetáculo chama Um Dia de João.
Ele estreou em 2012. A gente já realizou mais de 100 apresentações. A gente montou ele no primeiro ano de formação na escola e foi desse processo de espetáculo que surgiu o grupo Circo no Ato. O coletivo surgiu no Rio de Janeiro, na Escola de Circo Social Crescer e Viver. Com origens e diferentes áreas, dança, música e teatro, foi no Picadeiro que os artistas se encontraram. Então a gente pega o malabares, a gente pega a acrobacia, mas a gente trabalha ela numa outra esfera, com outra dramaturgia, entendendo que tem uma história que a gente está contando, então tem uma outra maneira de fazer, não tem a estrutura do apresentador falando, é um outro encadeamento. O último espetáculo da companhia traz referências do realismo fantástico de Gabriel Garcia Marques. Febril é uma livre adaptação do romance 100 Anos de Solidão. Tem um ambiente cigano, tem um ambiente de uma mudança, é uma chegada dos ciganos em uma casa de uma família e altera todo o clima dessa casa, dessa família, dessa dinâmica diária. Então eu acho que o Febril é essa alteração desse clima e desse ambiente. A relação com o corpo e com os objetos de cena são diferentes de um espetáculo comum. Aqui, o equilíbrio e o risco são utilizados para contar a história. A gente faz acrobacia em grupo e eu sempre estou voando, eu estou sempre em cima, eu sempre dependo do outro para poder me segurar. E rola muito a parada de segurança, a gente precisa realmente confiar um no outro, sabe? A confiança, ela é base de tudo. É tudo bem marcadinho, assim, porque a pessoa que tá ali, ela precisa saber o momento que eu vou chegar e vou dar um mortal, o momento que eu tenho que andar pra direita pra ele não cair em cima de mim. Então, assim como o teatro, é tudo muito marcadinho também, tem todos os seus pormenores, assim. Então, é uma arte também que é tudo muito detalhada. A plateia também joga muito, influencia muito no que vai acontecer também. Quando tem uma plateia muito junto, as coisas sempre acontecem mais magicamente. O Para Todos de hoje fica por aqui. Até o próximo sábado. Obrigado pela companhia, uma boa semana para você. Tchau.